Bolsonaro, eu acho, olha, eu lembro que quando ele falou aqui, eu vou usar minha memória, você sabe, Bob, boa. A segunda melhor coisa que eu tenho. Eu lembro quando ele falou, eu boto a cara no fogo, né? Primeiro eu achei a expressão curiosa, porque É a mão, né? Que as pessoas costumam comprometer, né? Fogo. E aí eu lembro que eu até brinquei aqui, eu falei, eu não boto a mão no fogo nem pela minha mãe. Lembra disso que eu falei? Lembro. Falei, por que eu não boto fogo pela minha mãe? Eu falei assim, porque minha mãe, por exemplo, a época eu lembro que eu brinquei com você e com o Vale Bene, eu falei, minha mãe fala que eu sou mais bonito que vocês dois. Entendeu? Mais bonito, mais jovem, mais... tudo. Mamãe, mente. Minha mãe. Né? Minha mãe fala que eu até canto bem, você imagina? Então eu não boto fogo nem a mão no fogo nem pela minha mãe. O Bolsonaro resolveu botar a cara no fogo pelo pastor Milton Ribeiro. Tá mais chamuscado do que o jeito como a gente fazia frango no interior. Depenava, depois queimava para tirar os penugem. E ficava aquele cheiro horroroso, pavoroso, como todo frango, né? Não importa como se faça. Não faz mal. Mentira, não faz mal. Come sim, gente. Canja é uma delícia. Nossa, quando eu penso... Não é. Bob Furue, quando eu penso numa comida gostosa, eu penso o quê? Canja de galinha. A comida líquida eu já acho um absurdo. A gente já falou, a gente já teve essa conversa aqui. Deus me livre. Tá. Bolsonaro ontem e hoje. Olha, lembra aquele negócio de ninguém segura a mão de ninguém? Ninguém solta a mão de ninguém? O Bolsonaro ao contrário. Ninguém Soltou. Segura a mão, nem... Já era. Já soltou. Foi rápido. Ai. O presidente, então, já se manifestou sobre a prisão do Milton Ribeiro e ele mudou um pouquinho o discurso em relação ao ex-ministro da Educação. Como que você lembrou agora, Reinaldo? Em março, durante uma live nas redes sociais, Bolsonaro havia saído em defesa do pastor, falou que colocaria a cara no fogo por ele, não colocaria a mão, não, disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Hoje, a história foi um pouquinho diferente. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente afirmou que é Milton Ribeiro quem tem de responder pelos atos dele. A gente separou esses dois momentos, o antes e o depois do presidente. Vamos assistir. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Vocês repararam que defesa incondicional mesmo, Bolsonaro só faz dos filhos. Só. O resto, o quê? Sai pra lá. Não, claro, não vamos ver, é um desastre para ele. Isso que aconteceu. Agora é curioso. O mundo é muito curioso. E eu tenho coisas aqui a falar. Sabe quem falou uma coisa parecida com o Bolsonaro? O Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, foi ministro da Justiça do governo Dilma. Tá aí, ó. O que ele falou? Teve gente da oposição que adotou um discurso bastante parecido com o do bolsonarismo, Reinaldo. Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça no governo Dilma, afirmou que a prisão de Milton Ribeiro mostra que Bolsonaro não controla o aparelho policial. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ainda segundo ele, a polícia não é homogênea e, por mais que a cúpula tente, não existe um controle hegemônico sobre a instituição. Tá. Perguntas, alguém, um dos dois pergunta para mim, Rei, você acha que isso prova a independência total da Polícia Federal? Me pergunta. Você acha que isso prova a independência da Polícia Federal? Não. Na lata. Vamos colocar um pouco de ordem nesta bagunça, nesta orgia, como diria Marquês de Sade, né? Quando tava ali, perna pra cá, braço pra lá, cabeça pra cá, o Marquês falou, para tudo, vamos botar ordem na orgia. Ajuda. Então vamos botar ordem na orgia. Vamos. Você sabe que isso no Marquês era de verdade, né? Ele prescrevia procedimentos. É mesmo? Sim, filosofia na alcova. Diferente. Tá? Criança não é pra ler, não. Mas ele botava ordem, primeiro isso, depois aquilo, faz assim, não tá, ok. Tá.
Vamos lá. Primeiro que PF não manda prender. PF investiga. Quem manda prender é a Justiça. Sim, o departamento que comandou a investigação, o delegado, deve ter pedido a prisão preventiva, ter visto motivos para a prisão preventiva. E aí o juiz, então, decidiu mandar prender. Mas não foi a Polícia Federal que prendeu. O Zé Eduardo está certo no seguinte sentido, não há uma força hegemônica, mas ele deve estar se referindo à questão política. E aí continua ruim, porque a polícia não tem que ter força hegemônica política de nenhuma natureza. A polícia tem que ser técnica. Entende? Eu, por exemplo, gostava do comando que o Paulo Maiorino tinha da Polícia Federal, porque eu achava que ele era técnico, ainda que indicado por esse governo. Eu não tenho preconceito de origem, de indicou, não indicou, eu quero saber se está fazendo um bom trabalho. Olha aqui, os meninos certamente quando receberam a pauta falaram, "Ih, tio Rei enlouqueceu, olha o que ele botou aqui no meio do caso dos pastores, ele botou o caso Nossa, lá azul. do Bruno Do Dom Phillips. do Dom. Sabe por que eu botei? Porque primeiro a Polícia Federal de lá disse que o Bruno também teria dado 5 tiros. Mas isso está sendo afirmado como fato. Como o Bruno já morreu e o Dom também, e como não há testemunhas isentas, quem está dizendo isso são os bandidos que o mataram. Essa mesma Polícia Federal, sem que o inquérito esteja concluído, diz que não há mandantes. Nem se chegou ainda aos assassinos. Direito. E agora, hoje, tem uma coisa assim. Veja, olha o parâmetro Hamilton Mourão aqui. O jornalista, o que tudo indica, o Dom, estava no lugar errado na hora errada, com a pessoa errada. A questão era o Bruno, que era o grande problema deles ali, que dificultava na questão da pesca ilegal. Desculpem, eu não acho essa investigação técnica do jeito que está, com a devida vênia. Essas coisas não poderiam ser declaradas. Assim como não se poderia declarar antes da conclusão do inquérito que não há mandante. Se a partir do que aconteceu com os pastores eu posso dizer há uma PF independente, a partir do que acontece aqui me parece que essa independência sairia prejudicada. Estão entendendo meu ponto? Anteontem, o Anderson Torres mandou um ofício, o ministro da Justiça, a quem é subordinado à Polícia Federal administrativamente, mandou um ofício para o TSE, mal criado e, a meu juízo, com ameaças veladas. Eu acho sim que a Polícia Federal ela tem de ser independente da política, ela não pode ser independente da lei. Com qualquer um. Com qualquer um. Por isso eu defendi, quando o Maiorino propôs que se criasse uma espécie de Procuradoria-Geral da República similar para casos de políticos investigados que tem foro, eu disse é uma boa ideia, a imprensa massacrou ele. Eu não gosto da ideia, da possibilidade de um policial federal estabelecer um contato especial com o juiz, não estou dizendo que aconteceu no caso lá do Amazonas, não estou dizendo que aconteceu no caso dos pastores, não gosto dessa possibilidade. E isso, eventualmente, destruir um país, como aconteceu. Tio Rei é complexo nessas coisas. Todo Estado democrático tem sempre de tomar muito cuidado na sua relação com a polícia, com as polícias. Não é porque as polícias sejam más, é que elas podem ser tão importantes na garantia da democracia que não pode se desvirtuar. Que Bolsonaro tenta interferir na Polícia Federal, isso está dado desde sempre. Se interferiu ou não, aí a ver. Chegou a haver ali uma gestão que eu considerei profissional, mas o Maiorino foi demitido. E tinha o Luiz Flávio Zampronha ali como uma espécie de braço direito, fazendo bom trabalho, ambos.
Então, a minha questão, eu não entendi, é tão complexo, eu te digo, isso por si não indica independência, nem dependência, nem nada. Há um trabalho a fazer, um governo democrático, que é evitar que a Polícia Federal tenha um protagonismo além daquilo que lhe cabe como polícia. Não pode ter protagonismo político sob nenhuma circunstância. E não pode fazer essa miséria técnica, a meu juízo, não estou acusando ninguém de crime, que se vê no Amazonas. Em que, com o inquérito de 2 semanas, nem definidas ainda as autorias devidas, o que cada um fez, individualizados os procedimentos, se chega à conclusão de que não há mandante. Claro, o Bolsonaro vai falar, tá vendo como eu sou independente? Porque está querendo tirar o dele da reta. Você fica falando essas coisas, não sabe se a preventiva cabe, depois diz, não, isso não prova independência. De que lado você está? Dos fatos. Dos fatos. Da democracia, da lei, da justiça. Entende? Não sou baderneiro de rede social. E nem esses velhos que baba na gravata. Seus ódios. Esse é meio velho, mas não babo na gravata. O babá na gravata aí não é nem o babá físico, é um babá moral. Né? Porque vai ter o dia que eu vou babar também, né? Tudo velho, babo um pouco. Tem tempo, tem chão.